Você consegue entender, Débora, que essa é a parte mais importante dessa reforma? Você está preparada para isso? Eu preciso que tu reforme essa parte. O que tem aqui dentro é... Eu sinto medo, eu sinto insegurança. Essa parte aqui eu me sinto envergonhada. E é muito difícil pra mim abrir essa caixa pra alguém e desde que tu entrou aqui, tu é a única pessoa em quem eu confio hoje. E eu sei que pode me ajudar. Essa é a minha mãe. Às vezes eu nem consigo chamar ela de mãe e... Tudo que a gente viveu foi muito triste. Ela fazia com que eu me sentisse uma inútil. Ela dizia isso, não poupava palavras pra dizer isso. De que eu não valia nada e de que tudo que eu fazia dava errado e de que tudo que eu fizesse na vida ia dar errado. E ela tinha razão, porque até hoje nada tem dado certo. E ela sempre me fez eu me sentir como se eu realmente não valesse nada e não tivesse valor nenhum, nem pra ela e nem pra ninguém. Eu sinto raiva dela, eu sinto ódio dela e eu não queria sentir isso mais, eu não quero mais carregar isso. Débora, você não tem por que carregar este peso. Você não deve se considerar uma inútil. Você não deve achar que não tem valor. Pela tua vida foi pago um alto preço. Você tem muito valor. Fica tranquila, Débora. Entrega para mim e deixa que eu resolvo. Liga para ela. Alô, mãe? Alô? Oi, mãe. Olha só, eu tô te ligando pra te pedir perdão por tudo que eu pensei de ti, de tudo que a gente viveu. Eu realmente sinto muito e não queria que nada disso tivesse acontecido. Eu queria que a nossa história fosse diferente, mas a partir de hoje eu quero que a gente tenha uma relação verdadeira de mãe e filha e eu quero que tu me perdoe e me desculpa por tudo que a gente já viveu junto. Mãe? Alô? Eu acho que ela não quer me ouvir. Débora, você fez a sua parte. Você liberou perdão. Agora deixa eu trabalhar no coração dela. O meu pai, ele... Pelo fato de minha mãe surtar, ela enlouquecia, ela era estressada e brigava com todo mundo. Meu pai deixou nossa família, ele pegou as coisas dele e foi embora, ele encontrou outra pessoa. Fez uma outra família como se a nossa nunca tivesse existido. E sabe, depois que ele foi embora, ele era meu pai e me abandonou. A pessoa que me criou me abandonou, ela me fez. Imagina as outras pessoas, todo mundo é capaz de me abandonar se até meu pai fez isso. E minha mãe sempre dizia que tudo era culpa minha e realmente ele foi embora porque tudo era culpa minha, era tudo eu que fazia de errado. Eu precisei tanto dele nas apresentações das escolas, quando eles chamavam os pais, eu não tinha um pai pra ir lá comigo e eu sinto tanta falta dele. Calma, Débora. Calma. Preciso que você compreenda e entenda isso. Mesmo que seu pai e sua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu sempre estarei contigo. Eu não aguento mais carregar isso. Sabe? A minha mãe, depois que meu pai foi embora, ela teve muitos relacionamentos. E eu era muito criança. E eu tive muitos padrastos depois que o meu pai foi embora e um deles dizia que era muito meu amigo e
fazia coisas comigo que nenhum amigo faz. E ele dizia pra mim que isso era normal, que era coisa de amigos, e ele tocava em partes minhas que ninguém tinha tocado, e eu deixava porque eu não sabia se aquilo era certo ou não. E ele dizia pra eu confiar nele, e eu confiava. Mas um dia ele abusou de mim, eu fui parar no hospital. E num desses abusos, eu fui parar no hospital e esse exame comprova que eu fui violada sexualmente. E eu voltei pra casa achando que eu ia ter apoio e eu vi que era tudo culpa minha. A minha mãe dizia que tudo acontecia por culpa minha, pelo que eu vestia, ou porque eu falava, ou pelo... Débora, em momento algum foi culpa sua. Eu também já fui exposto à nudez. Você precisa jogar no mar do esquecimento e liberar o perdão dentro do seu coração. Eu sinto tanta raiva dele. Se eu visse ele hoje, eu já uma mulher adulta, se eu visse ele hoje e eu pudesse me vingar ou fazer... Não, Débora. Tira essa raiva, essa amargura do seu coração. Isso só vai fazer mal pra você. Esse é um peso que você não precisa mais carregar. Eu sempre fui maltratada e rejeitada e não sei muito bem, nunca soube muito bem como que é realmente ser amado por alguém. E esse cara, ele me conheceu já na minha adolescência e ele disse que me amava e eu acreditei. No começo eu realmente acreditava que ele me amava, mas depois ele começou a ficar agressivo e eu descobri que ele me traía e que ele tinha outras mulheres. E sabe, o meu relacionamento com o Rodrigo hoje, eu vejo que ele é baseado todo no meu passado. O Rodrigo nunca me traiu, mas eu sempre desconfio dele, de que ele tem outra alguém ou de que ele vai me abandonar. Esse cara me abandonou. E não abandonou só eu. Débora, você não pode deixar que as frustrações do teu passado interfiram no teu presente e no teu casamento. O ser humano, infelizmente, ele pode nos surpreender diversas vezes negativamente. E mesmo que todos te decepcionam, eu jamais irei te decepcionar. Quando ele foi embora, ele já sabia que eu estava grávida. Ele não me abandonou, ele abandonou a gente, ele abandonou o nosso filho. E eu tava naquele momento sozinha e com medo e eu não sabia o que fazer, eu não podia criar uma criança sem pai. Eu não ia conseguir sozinha e ele abandonou a nossa família e eu tava grávida. E eu fiz uma péssima escolha. Eu fiz um aborto. Débora, eu já te perdoei. Mas você precisa entender que você precisa se perdoar. Eu não consigo me perdoar porque o que eu fiz foi muito errado. Eu não consigo viver pensando nesse erro. Esqueça. Não deixe que o teu passado te condene. Carpinteiro, sabe? Eu não queria que tu entrasse aqui no quarto justamente por causa disso. Eu sinto muita vergonha e eu não queria que tu entrasse aqui no quarto justamente por isso. Essa é a minha maior vergonha e eu tenho até vergonha de te falar. Sabe, eu sou uma escrava disso. E quanto mais eu tento fugir disso, mais eu me aproximo e eu sou viciada em masturbação. Sabe, mas não é um vício como um vício do cigarro ou da bebida, é um vício que eu não tenho como fugir porque ele tá em mim. Eu não consigo me libertar disso, é no celular, é na televisão, é no computador, é
E sabe, na hora parece muito bom. Mas depois eu sinto uma vergonha tão grande, porque nisso eu envolvo tudo, eu envolvo a minha decência, eu envolvo o meu caráter e às vezes eu envolvo até o meu esposo nisso, porque a nossa relação ela é diferente. Eu sou uma escrava disso, eu tô acorrentada nisso. E eu não consigo parar, às vezes eu tento parar e quando eu vejo já tô fazendo, é mais forte do que eu. E eu sinto tanta vergonha, tanta sujeira em mim, eu não sei o que fazer. Mas sabe, depois que tu veio aqui pra casa, eu me sinto mais envergonhada porque tu é tão limpo e puro. E eu sou tão suja e podre. Débora, tudo que tu me mostrou até agora, mesmo que você não quisesse me mostrar, eu sabia todo o tempo. Eu só precisava que você me entregasse. E agora que você abriu seu coração e me entregou as lutas que antes você lutava sozinha, agora você irá lutar comigo. Toda vez que você se sentir fraca e achar que não vai conseguir, lembre-se, eu estarei contigo. Bom dia! Oi, amor, bom dia. Mãe, fiz um cafezinho pra ti. Ah, que ótimo! Dormiu bem? Dormi muito bem, acordei muito disposta. Hoje a gente pode aproveitar bastante o dia, tem bastante coisa pra fazer. Ah, que bom, vamos mesmo. Bah, o dia tá lindo hoje. Ué, quem será essa hora? Deixa que eu atendo. Bom dia, Luiz! Bom dia, Débora. Luiz, que surpresa da tua visita! Surpreso estou eu. A tua casa estava condenada. Como isso aconteceu? Luiz, um amigo me apresentou um excelente carpinteiro. Mas isso é impossível. Como isso aconteceu? Luiz, entra que eu vou te explicar. A obra não ficou pronta da noite para o dia. Foram longos dias, dias difíceis, dolorosos, dias cansativos e complicados. Eu ouvi cada palavra do carpinteiro. Algumas eu coloquei em prática imediatamente e outras eu fui aprendendo com o tempo. Mas aprendi que ele realmente sabe de obra mais do que ninguém. Teve um momento que eu senti muito medo, vergonha e até um pouco de receio de deixar algumas coisas para trás. E eu não deixei que o carpinteiro reformasse algumas partes da casa. E essa foi uma terrível escolha, porque com um carpinteiro é tudo ou é nada. 99% de entrega minha não adiantaria para nada. Precisava ter uma entrega por total da minha parte. Eu precisava entregar 100% nas mãos dele. E infelizmente eu não fiz isso. Depois dessa minha errada escolha, as coisas ficaram terríveis. Começaram a acontecer coisas inadmissíveis, coisas que não tinham acontecido antes. Tudo se arruinou, tudo virou um caos.
E eu percebi que essas coisas estavam acontecendo porque o carpinteiro já não estava na casa e havia outros em seu lugar. Mas quem conhece o carpinteiro nunca mais o esquece, e quando eu mais preciso, ele sempre me atende. Chamei por ele novamente e deixei que ele concluísse a obra. Deixei tudo nas mãos dele. Sabe, foi muito dolorido, mas foi libertador. E era preciso que eu abandonasse algumas coisas para que eu pudesse viver a plenitude daquilo que o carpinteiro estava preparando para mim. A casa continua tendo alguns problemas e algumas coisas para consertar, assim como em qualquer outra casa. Mas hoje é diferente, porque o carpinteiro continua aqui cuidando de cada detalhe e eu não enfrento mais os meus problemas sozinha. Hoje nós somos uma equipe. Eu entreguei a minha casa nas mãos dele. Eu confio nele, porque o carpinteiro, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, Luiz, essa é um pouco da minha história. A tua casa ficou realmente incrível. Mas me diz, quem é esse carpinteiro? Eu preciso muito conhecer ele. Olha, Luiz, para que o carpinteiro faça uma reforma na tua casa, assim como ele fez na minha, é só chamar por ele e deixar ele entrar. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas talvez você possa estar perguntando agora, mas e o preço? O preço já foi pago.